Um menino de 3 anos ficou preso em uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia. Isso aconteceu na Austrália. Um menino de 3 anos ficou preso no interior de uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia em um shopping center na Austrália e teve que ser retirado com a ajuda da polícia. Um vídeo publicado pela polícia de Brisbane mostra o menino, identificado como Ethan, sentado entre os bichinhos de pelúcia enquanto aguardava ser resgatado. Segundo os agentes, ele aproveitou um momento de distração do pai para entrar sorrateiramente pelo compartilhamento de saída dos bichinhos. É possível acompanhar os familiares instruindo Ethan a ficar de costas em um canto e cobrir os olhos enquanto os policiais quebravam o vidro para libertá-lo. Os agentes elogiaram o garoto, que permaneceu calmo e não chorou em momento algum. Coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando um vaso sanitário numa estação do BRT. Um idoso de 71 anos foi preso pelo furto de uma privada na estação Ibiapina, na Penha, zona norte do Rio. Imagens de câmeras de segurança mostram o crime cometido pelo idoso e por um outro homem. Os dois homens, sendo um deles o idoso preso, entraram no banheiro da estação e em menos de 2 minutos saíram carregando a privada. De posse das imagens do Centro de Controle e Monitoramento da MOB Rio, o setor de inteligência do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, foi acionado. À tarde, o idoso foi identificado e preso em casa em Olaria. O nome dele não foi divulgado. O vaso sanitário foi recuperado pela equipe e o idoso encaminhado para a delegacia. É inacreditável, né? E um depósito de gás pegou fogo e centenas de botijões explodiram, e isso aconteceu em Passos, Minas Gerais. A suspeita é de um incêndio criminoso. Um depósito de gás com aproximadamente 3.000 botijões de LP pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, um dos caminhões de botijões de gás estava em chamas. Segundos depois, houve a primeira explosão dos botijões. O Corpo de Bombeiros estima que tenham ocorrido centenas de explosões. Para combater o incêndio, foram utilizados cerca de 12.000 litros de água e líquido gerador de espuma, porque as chamas estavam reacendendo nas rodas e cabines dos veículos. Os militares fizeram resfriamento e rescaldo para evitar outras explosões e propagação aos estabelecimentos vizinhos. Ao todo, 7 caminhões ficaram destruídos com o incêndio. Parte do depósito também ficou comprometida. A Defesa Civil isolou o local. Uma empresa especializada foi acionada para avaliar a segurança do local e assegurar que não há riscos de novas explosões. Ninguém ficou ferido. Os agricultores franceses continuaram com os bloqueios nas estradas pelo país europeu, mesmo após novas promessas do governo. Os agricultores franceses começaram a suspender os bloqueios nas estradas do país. Os sindicatos maioritários apelaram na quinta-feira à suspensão dos bloqueios, enquanto aguardam os primeiros resultados das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro Gabriel Attal. Ele prometeu aos sindicatos maior controle da origem dos produtos, ajuda ao setor pecuário e a suspensão temporária de um plano de redução do uso de pesticidas, entre outras medidas que convenceram os sindicatos maioritários. A Coordenação Rural Central também considerou que alcançou seus objetivos, mas a Confederação Camponesa apelou à continuação da mobilização, considerando que o governo continua sem abordar a questão fundamental do rendimento dos agricultores. Alguns pretendem manter os bloqueios até sábado e alguns grupos pretendem aguentar até a mostra agrícola, que começa no próximo dia 24. Os protestos, que se espalham por toda a União Europeia, atingiram na quinta-feira o coração das instituições em Bruxelas, que viu cerca de 1.200 tratores desfilarem pelas suas ruas.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu garantir concorrência leal aos agricultores europeus nos acordos de livre comércio e reduzir os seus fardos administrativos na política agrícola comum. E os alemães sofreram com a grande paralisação geral do transporte público nesta sexta-feira. A Alemanha sofre as consequências nesta sexta-feira da greve dos trabalhadores dos transportes públicos. Ônibus, metrô e trens estão paralisados na maioria das cidades alemãs. O sindicato convocou 90 mil funcionários de 130 empresas locais a participarem da greve. Um funcionário não especificou quantos trabalhadores aderiram à greve, mas afirmou que 100% dos transportes estavam paralisados nas grandes cidades alemãs, exceto na Baviera. Os trens de longa distância e regionais, operados por uma empresa alemã, não foram afetados pelo movimento social. Os sindicatos exigem melhores condições de trabalho diante da falta de pessoal no setor. Entre as medidas que exigem estão redução do tempo de trabalho semanal, com compensação salarial integral e 35 horas semanais para os trabalhadores do setor. Por enquanto, as empresas rejeitam estas alegações. A Alemanha viu os conflitos laborais se multiplicarem em um contexto de deterioração do poder de compra devido à inflação. Vários aeroportos alemães ficaram paralisados na quinta-feira devido a uma greve do pessoal de segurança. E na semana passada, os maquinistas da empresa entraram em greve durante vários dias. Deputados da oposição abandonaram o Congresso argentino nesta quinta-feira, no segundo dia de debates sobre o pacote de reformas proposto por Javier Milei. A polícia disparou balas de borracha contra manifestantes nesta quinta-feira em Buenos Aires. As forças de segurança também usaram jatos d'água para tentar dispersar os grupos que protestavam do lado de fora do Congresso argentino contra o pacote de reformas proposto pelo presidente Javier Milei. Não podemos realizar a sessão desta maneira, disse o deputado de esquerda Mariano Del Canho, ao deixar a sessão, junto com um grupo de parlamentares de vários partidos, enquanto no Congresso continuava o debate sobre a abrangente lei ônibus de reformas econômicas, políticas, de segurança e ambientais, com as quais Milei espera refundar o país. Os poderes delegados, exigidos por Milei, dominaram o debate nesta quinta-feira sobre as mais de 300 reformas econômicas e políticas propostas pelo governo. A Câmara dos Deputados, onde a situação tem apenas 38 das 257 cadeiras, mas conta com o apoio da oposição de centro-direita para aprovar parte do projeto chamado Lei Ônibus, debate a medida há 2 dias. Milhares de pessoas também se reuniram na quarta-feira em frente ao Congresso, em repúdio à lei. 4 jovens foram detidas e libertadas nesta quinta-feira. E olha que tristeza essa notícia. O Unicef estima que mais de 17 mil crianças estão separadas dos pais em Gaza. Muitas delas não conseguem nem dizer o próprio nome. A ONU divulgou nesta semana a estimativa de que pelo menos 17 mil crianças foram separadas dos pais na faixa de Gaza ou estão desacompanhadas desde o início da guerra entre Israel e Hamas, há quase 4 meses. Durante uma coletiva de imprensa realizada em Genebra, o porta-voz da Unicef nos territórios palestinos afirmou que o número equivale a 1% de toda a população onde Gaza foi deslocada. Um dos desafios para as autoridades é descobrir quem são os menores desacompanhados, já que muitas vezes eles são internados em hospitais feridos ou em estado de choque. Vários não conseguem nem dizer o próprio nome. No geral, o Unicef define crianças separadas como aquelas que estão sem os pais e as desacompanhadas como aquelas que foram separadas dos pais. Além disso, não estão sob os cuidados de nenhum parente. Quase todas as crianças de Gaza, quase 1 milhão de pessoas, necessitam de assistência psicológica devido a fortes impactos na saúde mental causados pela guerra. E em instantes, surpresa na Fórmula 1. Lewis Hamilton vai para a Ferrari em 2025. Folha de coca em pó vira ingrediente de receitas na Colômbia.
O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.